E já que o pessoal está citando a Vanessa, vou colocar a Vanessa aqui na roda também. Vanessa Bonfim, pré-candidata a deputada estadual pelo PR. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. E boa noite a todos que estão acompanhando, sempre acompanham esse jornal maravilhoso, que é o Repórter Diário, que eu sou fã também. E um beijo especial para minha filha Valentina, que está lá com meu pai e com minha mãe assistindo. Bom, Vanessa, a gente tinha agendado a entrevista, como a gente tem feito com todos os pré-candidatos, tanto que o próprio Ailton Lima está aqui também, vai entrar na sequência, mas tendo em vista a tua identidade, o teu vínculo, o teu dia a dia na cidade de Mauá, não podemos deixar de perguntar a tua avaliação sobre tudo isso que está acontecendo na cidade, em especial essas duas notícias de hoje. Como é que você tem visto tudo isso e o que você tem de informações das suas andanças, do dia a dia, conversando com a população e com integrantes da classe política de Mauá? Bom, nós estávamos aqui comentando um pouquinho antes de começar, porque deu esse problema técnico, né? E as pessoas estavam aqui dizendo, porque até estavam vendo eu aqui do lado, os dois estavam informando primeiro vocês. E eu aqui me segurando porque dá vontade de falar sobre o que está acontecendo sim na cidade de Mauá. É lamentável. Eu fico triste porque, assim, infelizmente, quando eu tô caminhando na cidade, o sentimento das pessoas é dessa guerra política. E aí muitas vidas, né, estão aí em fila, assim, ou de hospitais, sem medicação. Mas isso é um problema que não é agora. É um problema que já vem acontecendo e que eu acredito que um bom administrador, gestor, seja ele quem for, independente de partido, precisa solucionar. Então o que eu acho é que as guerras políticas precisam parar de uma vez na cidade de Mauá. Precisa ser decretado um estado de paz na cidade de Mauá. Porque quem está sofrendo é a população. Eu estou andando e eu falo como mãe, como mulher, como família, me dói ver a situação da cidade de Mauá. Quando eu fiquei sabendo do caso, logo cedo me ligaram também, o Rafael de Ribeirão também me ligou, alguns jornalistas me ligaram para saber o que estava acontecendo na cidade. E aí eu tive a mesma informação que vocês. Que isso ocorreu devido à investigação que estava acontecendo, do prato feito. Enfim, essas questões judiciais e policiais nós temos que deixar com que eles tratem. A questão da prefeita Laide Damo, eu me sensibilizo aqui pelo ser humano, pela mulher, por família. E sim, acho importante e acompanhei aqui a seriedade do Repórter Diário, tentando falar o tempo todo com o Antônio Carlos de Lima, com a prefeita, com a Vanessa, e que bom, parabéns. Eu acho que essa é a melhor forma, a transparência. Nós não estamos acostumados com isso na política, mas nós precisamos mudar a forma da política. E ela mandou a mensagem, estou orando sim, porque eu acho que nós temos que desejar o bem para todos, né? Porque a questão partidária, a gente precisa separar um pouquinho. Então a cidade de Mauá hoje, eu acredito que infelizmente a calamidade, ela não é só financeira, ela é bem pior que isso. E é isso que a gente tem falado aqui, Vanessa. Normalmente a gente estava acostumado, e eu comentei isso hoje nos bastidores, de ter o seguinte, é um grupo do PT e o grupo contra o PT. Normalmente era essa a polarização. Hoje nós estamos falando de uma guerra política travada dentro do mesmo grupo político. Isso. O Átila Giacomussi, com legitimidade, com respaldo da população, como disse as urnas, foi legitimado. O Átila Giacomussi não arrombou a porta da prefeitura e falou, agora a prefeitura é minha. Ele ganhou, foi nas urnas referendado. E a Laide Damo foi legitimada, vice-prefeita, foi escolhida pelo grupo do Átila, seja por afinidade, seja por composição de arco de alianças, foi escolhida. Senão ela não seria vice do Átila. Eu acho que ninguém enforcou o Átila para ele escolher a Laide como vice e ninguém enforcou a Laide para ela aceitar ser vice do Átila. Se os dois estão na condição que estão, é porque se colocaram para isso e foram legitimados pelas urnas. Correto? Ninguém queria, ninguém torcia, ninguém esperava que fosse acontecer com o Átila o que aconteceu. Agora, também ninguém quer que fique esse fla-flu na cidade de Mauá. Se o Átila tem toda inocência, que prove na justiça e que seja restabelecido ao cargo. Se não tiver, que a Laide Damo siga governando. Agora o que não pode são os dois grupos políticos se degladiarem e a população perder com tudo isso. Porque a notícia do Átila pode sair amanhã, como pode sair daqui a um mês, como pode não sair. Então a cidade tem que andar. Agora, Vanessa, e você vê alguém, porque a gente falou aqui, até pegando esse gancho,
tem que ser decretado o estado de paz na cidade de Mauá. O estado de calamidade financeira foi decretado pelo governo. Quem tem condição hoje de decretar o estado de paz em Mauá? É alguém do grupo da Laíde, é alguém do grupo do Átila, é alguém que não seja ligado a nenhum dos grupos? Quem pode pavimentar o caminho da paz em Mauá? Olha, eu vou falar, quem me conhece e me acompanha sabe como foi meu trabalho há mais de 10 anos com a minha família, meu pai, batendo ali de porta em porta e fazendo um trabalho de conscientização que eu estou colhendo agora, graças a Deus, né? Então o que eu falo é assim, o que precisa é ter o temor de Deus, é muita oração para tocar no coração, mas quem tem hoje o poder disso são as pessoas, é o povo de Mauá. Porque aquele que defende a bandeira A, B, C ou D partidária, nós temos que respeitar sim, mas eles precisam entender que quando eles saem para a rua ou seus filhos, que um assaltante vai lá e assalta, ele não escolhe na testa de quem que é o partido ou de quem que é o filho. Então, se todos não estiverem unidos para que a gente, juntos, olha quem é que está fazendo isso, quem está contribuindo para a paz, quem não tiver, afasta. Nós temos uma coisa que eu falo aqui, o Samuel vereador, eu converso muito com ele, ele estava aqui, eu não sei se ele ainda está aqui na live, ele deve estar, mas o que eu falo assim... Aliás, o Samuel não só está na live, como ele colocou aqui, ó, deixa eu até, aqui ó, Leandro, informa que após muitos esforços de cobrança, o Hospital Nardini está com o aparelho de tomografia funcionando normalmente. Estamos nos esforçando para melhorar a saúde de Mauá. Portanto, senhor e senhora, usuário do Hospital Nardini, pode checar a informação e nos confirmar, Leandro, o vereador estava certo, tomografia realizada, marcada. Não, Leandro, não procede a informação de forma transparente. Obrigado. É igual o Flávio está bravo, Vanessa. Ó, nossa cidade de Mauá está abandonada. Gostaria muito de saber o que os atuais vereadores têm a dizer sobre a omissão de todos os vereadores, pois a cidade está abandonada, está cobrando mais uma posição dos vereadores. Porque o recesso tinha que parar. Eu falo assim, se a casa está pegando fogo, se está acontecendo algum problema, o bombeiro não vai ficar lá olhando, né? A gente vai pedir ajuda de Deus, mas também tem que agir. Então, assim, eu acho sim que nós precisamos, os vereadores aí se unindo, né? São 23 vereadores, aliás, os 23 homens, né, vereadores, eu sou a primeira suplente, a única mulher da cidade de Mauá, mas eu falo que isso eu escuto nas ruas, é preciso sim, independente de partido, é o que eu vinha falando aqui na questão do Samuel. A gente não pode ficar torcendo para a secretaria tá ruim, para a saúde tá ruim, porque é o governo A ou B que está agora administrando. Eu acho que essa conscientização política precisa mudar, porque o que acontece, Leandro e Carlos? As pessoas ficam olhando e falam, mas tem um partido A, tem um partido B, sim, e fulano mudou de partido. Mudou, porque infelizmente, o que acontece? Não é conscientização, é o momento. Você pode ver que são sempre os mesmos nomes rodeando naqueles partidos, que tá tudo na mão. E qual que é a troca? O que mudou? Então, a população também precisa parar e olhar e começar a votar diferente. Acho que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem uma bandeira e vamos respeitar essa bandeira. Mas, acima de tudo, a cidade de Mauá está em calamidade, sim, tem essa questão financeira, mas a maior de todas, essa guerra, essa falta de paz. Nós precisamos, gente, distribuir um pouquinho de paz e amor e um ajudar o outro. Uma das sugestões que eu dei, as pessoas falam assim, você participa desse governo? Pode ser qualquer governo. Uma vez eu falei isso ao prefeito Átila também. Se a pessoa fizer algo bom, eu vou dizer. E se ela fizer algo ruim, nós vamos falar também. Nós brigamos muito da questão de uniforme, porque demorou muito. Vocês acompanharam no ano passado, foi em agosto, numa briga ferrenha ali, porque eu ia para as creches e falava com as mães. Era época de frio, conseguimos. A questão da Zona Azul, lá no Parque São Vicente, falaram que ia colocar, o povo se uniu, conseguiu. A questão da falta de água, do valor que era, conseguimos. A questão de falta de saúde, isso é o quê? Não é a Vanessa Bonfim, é a união das pessoas. Eu acho que os governantes precisam ouvir um pouco mais e agir também. Eu acho que está todo mundo cansado, sabe do quê, gente? De político profissional. A gente quer gente como a gente na política. Carlos Carvalho. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Quero aproveitar então fazer um link do que está acontecendo agora em Mauá com a sua pré-candidatura, né? Vira e mexe, a gente pergunta para os políticos que vêm aqui, como é se apresentar como um político no momento de eleição, numa época que o Brasil vê o político da pior maneira possível. No caso de Mauá, acho que pior ainda, né? Por toda essa situação. Para você sente isso, que de alguma forma as pessoas te olham a princípio com certa desconfiança, mesmo conhecendo o seu trabalho aí nessa última década, ainda te olham com desconfiança e evitam até falar de política com você e tal? Você sente isso?
Carlos, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu comentei isso hoje, eu estava lá com o pessoal do Democrata Café, na cidade de Mauá, um abraço para eles também. E graças a Deus eu não tenho sentido isso, eu tenho sentido a mágoa e a revolta, mas justamente por quê? Porque quando eu vou conversar com as pessoas, com um grupo de pessoas, não é a Vanessa política que está falando, é a Vanessa ser humano que está falando, é a Vanessa que está assustada com a política também. E precisa agora, não é só ter o preparo, eu sou advogada, eu conheço as leis, o que eu não conheço, porque eu não conheço tudo, eu vou estudar, a gente tem que ter humildade de falar isso, nós precisamos buscar técnicos, cada um na sua área. Vou falar aqui também da secretária que foi nomeada, a Laura, conheço, independente de quem seja mulher, a gente tem que parar. Eu fui muito perseguida e eu sei como é isso. É mulher de não sei quem, é filho. Não, vamos olhar, vamos deixar a pessoa trabalhar e aí depois dizer o que está acontecendo. Também você avaliar pelo que está fazendo de bom e de ruim. Também o Caio, secretário de Cultura, eu fiquei muito feliz, sim, é meu amigo, porque é competente. Mauá precisa de pessoas que, primeiro, têm amor por aquilo que faz. Vocês amam o trabalho de vocês vão fazer bem feito. Tenha o temor de Deus, tenha respeito e o preparo, tem que ter. Não adianta ter só conchavos políticos. Então, eu agradeço, porque quando eu falo com as pessoas, eu estou dialogando, eu estou ouvindo e sabendo o que está acontecendo aqui. E elas querem isso, elas querem tão pouco, as pessoas só querem atenção. Vanessa, você ficou muito conhecida nos últimos tempos em Mauá por conta da bandeira e várias perguntas nesse aspecto contra a taxa do lixo. Fez inclusive manifestações, protestos na cidade de Mauá, abaixo assinado, camiseta, na época do Átila Giacomussi. Como é que está isso agora com a Laide Dama? A cobrança continua a mesma? Foi conversado? Você continua contra? Como é que tem se posicionado e como é que está a informação sobre esse assunto nesse momento? Eu vou falar também do meu ponto de vista, que eu conversei também com o Antônio Carlos de Lima, sou advogada, sou tributarista e este é um assunto que quero mandar um abraço para o professor Leandro Lemos também, para o Robson Nicásio, que foram os meus grandes orientadores e me ensinaram muito bem, né, a cobrar os nossos direitos. Eu sou totalmente contra e eles sabem disso. Não mudou a posição só porque eu elogiei tal secretário ou tal secretária, porque a gente tem que ver o que é certo. Eu conversei com um dono de um lava rápido. Esse dono de um lava rápido pagava aproximadamente acho que R$500 de água. Como é que ele vai pagar quase R$500 de lixo? Ele não produz esse lixo. Então ela é inconstitucional sim, não a taxa, e sim a forma que está sendo cobrado, e foi falado isso por mestres aí da Fundação Getúlio Vargas, não é a Vanessa Bonfim só que está falando. Então eu sou contra. E quando eu conversava na rua e que nós arrecadamos, vários grupos de Mauá, tá gente, arrecadou milhares de assinatura, eu fui até o Ministério Público, eu entreguei, eu não sou vereadora, eu sou primeira suplente, mas como cidadã, eu fui lá no Ministério Público, nós filmamos e entregamos. Quase foram mais no dia, acho que 3 mil ou 4 mil assinaturas, mas já tinham quase 50 mil assinaturas. Então o que eu falo, nós somos contra, porém, a gente não pode ser ao extremo. Eu conversava com a população assim, e isso aconteceu também em São Caetano do Sul, Sim. que eu fui pra lá também. E inclusive o Nilson Bonomi também, quero aqui parabenizar, tanto o Santo André do nosso trabalho, que é pré-candidato a deputado federal, é meu amigo e a gente tem feito um trabalho lá em São Caetano, foi totalmente contra também a taxa do lixo. E também mandar um abraço aí pra Juliana Cardoso do PR, que é uma mulher super forte também. Aliás, rapidamente, Vanessa, rapidamente. Então, continua a cobrança e o governo atual disse o que sobre a taxa do lixo? Então, e o que eu falei, bom, eles estavam avaliando sobre uma mudança que tinha, acho que no 3º ou 4º grau, eu não estou lembrada agora que ele me mostrou a planilha, mas era mínimo o valor. Eu estava lá com todos os manifestantes e nós não aceitamos. O que a população falou, Carlos? Eles falaram assim, Vanessa, até se fosse uma taxa de R$10, até falaram isso. Vamos supor que eles não votem para tirar a taxa, mas que fosse mínima, que fosse justa, que fosse igual. A Maria não pode pagar mais do que a Vanessa ou que o Leandro. Então, não tem, né? Tem que ter o princípio da igualdade, da isonomia, então tá lá na Constituição. E eu sou contra, eu vou lutar pela taxa do lixo, contra a taxa do lixo, nós vamos continuar sim, mas sempre no diálogo, sem a muvuca, conversando, dialogando. E eles vão ter que dizer para nós o porquê não vão fazer. Mas lembrando que a forma que foi colocada em votação no final do ano, né, praticamente ali, se fosse assim, a gente podia até falar na calada da noite. Os vereadores foram chamados de repente e eu acompanhei no primeiro turno, gente, eu vou deixar bem claro aqui, em 2016 como candidata a vereadora, eu não apoiei nenhum prefeito.
porque eu dizia que eles não me representavam. No segundo turno não tinha como, o partido definiu por um prefeito e nós fomos, que foi o prefeito Átila. Mas o que eu disse sempre, se fizer coisa certa nós vamos fazer e coisa ao contrário nós vamos falar. E a taxa do lixo foram uma das coisas que nós iríamos para a comunidade e foi garantido que não seria colocado. Então eu não aceitei essa traição que foi votar a favor da taxa do lixo. Eu sou contra a taxa do lixo. Mas esse caso seria também, a linha seria adotar o que São Caetano adotou, a população ali se uniu, conseguiu 30 mil assinaturas, 14 mil válidas no APLIP, né, um projeto de lei de iniciativa popular. Seria o caso também de Mauá tentar um APLIP para conseguir ou acabar com a taxa ou mudar as regras da taxa para reduzir o valor para a população? Carlos, eu vou ser bem sincera, eu acho que até antes disso, voltando, que eu até preferia, e falo aí para os vereadores, né, que eu acho que, embora eles já vão voltar, mas o recesso tinha que ser quebrado, isso é caso de urgência. Eu acho que é importante sim fazer, mas antes disso, eu deixo aqui como uma sugestão até para o secretário de governo, para a prefeita, chama os 23 vereadores, chama numa plenária lá com a imprensa, vamos para o governo de transparência. Sim, sim, não, não. Eu sempre digo isso é bíblico, né? Chama os 23 vereadores, chama a prefeita agora, que era vice, né? Não foi ela que criou a taxa do lixo, vice do Átila. E vamos para um debate, vamos conversar, vamos por cada vereador, chama a imprensa, isso é fazer um trabalho. O que eu não posso aceitar é quando eu estou numa reunião e querem dizer assim, olha, a prefeita criou a taxa do lixo e não quer tirar agora. Eu não vou ser injusta. Eu não estou defendendo A nem B, mas se quer imparcialidade, fica aqui para a prefeita Laide Gamo também, para que chame todos os 23 vereadores que são responsáveis sim, eles nos representam, eles precisam fiscalizar o Poder Executivo. Agora o que eu não vou aceitar é um vereador chegar aqui ou na população, enganar a população dizendo que não sabe o que leu, como eu vi, e querer mudar por questões políticas, porque esse ano é um ano eleitoral. Não pode isso acontecer. Vanessa, rapidamente, dobradas. A pré-candidatura da Vanessa a deputada estadual vai dobrar com quais pré-candidaturas a deputada federal? Está definido isso? Bom, nós estamos conversando a princípio, né? Estive inclusive hoje lá com o nosso presidente, Tadeu Candelária, presidente estadual, fui muito bem recebida. Quero agradecer o carinho do PR que eu tenho recebido lá. A Juliana Cardoso, ela é a minha dobrada oficial do PR, pré-candidata a deputada federal. Mas nós sabemos, né? Inclusive eu participei de um evento aqui para que no grande ABC são 2,2 milhões, né, aproximadamente, eleitores. Nós podemos, voto no ABC. Nós podemos ter aqui, pessoal, mais de 20 deputados estaduais e federal também. Então, assim, eu tenho uma dobrada com ela, nós sabemos que não tem como nenhum deputado se eleger com uma dobrada única, precisa sim de parcerias. Em Santo André, eu tenho muita honra, um orgulho de ter aí uma parceria no projeto com o pré-candidato também a federal, que é o Nilson Bonomi. São Caetano a gente tem feito um trabalho e está tendo uma conversa, porque Mauá, muitas pessoas estão me procurando, algumas mulheres, como eu conversei também com a professora Alceli, conversei com algumas mulheres da cidade de Mauá e a Lindalva também, e elas estão querendo uma dobrada também da cidade de Mauá. E foi cogitado o nome da pré-candidata a deputada federal, a Vanelli. Nós estamos conversando, estudando, porque é o que eu falei. Eu jamais vou julgar as pessoas porque apontaram muito o dedo pra mim. Então eu jamais farei isso. Eu acho que cada um tem que mostrar por que veio. Vem aqui e fala por que veio. É legal. Isso. Vanessa, William Wada, não conheci a Vanessa, mas estou gostando das suas colocações. Angélica Liri, vocês querem que eu fale a verdade? Claro, por favor. Lau Almeida, nossos amigos mauaenses. Sou de Ribeirão Pires, trabalho em Mauá e vejo no semblante dos mauaenses certa tristeza dessa instabilidade política que está ocorrendo em Mauá. Triste pelos nossos amigos mauaenses. José Vasco da Gama, todos os dias tem pessoa coletando assinaturas contra a taxa do lixo. Já temos 17 mil. Rubens Pires, Vanessa, Mauá tem jeito, colocar gente séria na administração e na Câmara Municipal. Perfeito, obrigado Rubens Pires. E com a pergunta do Renato Teixeira eu vou encerrar até para a Vanessa fazer essas colocações e usar essa pergunta para ela fazer as colocações finais. Nós temos um trabalho nas redes e temos muitas reclamações e pessoas decepcionadas com a política atual. Como resgatar a confiança? E aí já quero aproveitar, Vanessa, para agradecer e você fazer as considerações finais a partir disso. Como é possível resgatar a confiança num cenário de tanta descrença e de tanto ceticismo por parte dos eleitores que não querem ir às urnas ou querem ir para votar branco e nulo no dia 7 de outubro?
Bom, se nós continuarmos as pessoas votando branco ou nulo, eles, quem estão sempre no poder, já tem as pessoas certas, né? Pelaquela troca de R$70 na boca de urna ou da cesta básica, que eu sou totalmente contra, e aí eles vão continuar no poder. Eu acredito que renovar a política é fazer esse trabalho de conscientização, de diálogo, de conversa na rua, porque não adianta apenas, é como um médico, ele pode ter ali o preparo, como eu sou advogada e vou legislar. O médico ele vai ouvir, ele estudou para aquilo, aí ele vai diagnosticar. Então eu acho que o político precisa estar lá no bairro, lá na cidade, perto das pessoas, entender o que está acontecendo e em cima disso desenvolver projetos. É isso, mas reais. Eu vejo tantos deputados dizendo, ou prefeitos, que chegaram milhões na cidade. Chegaram milhões para a saúde, chegaram não sei quantos milhões que deputado tal mandou para a educação. Eu só não vejo a prática, nem eu acho que nem todos que estão comentando aqui. Então isso precisa mudar a forma de fazer política. Com, primeiro, temor, seriedade, competência e preparo que tem que ter, mas vai ter que ter muita coragem, porque para enfrentar essa mudança é preciso ter coragem. Isso, graças a Deus, a gente tem e eu agradeço demais todos que estão contribuindo nesse projeto. Vanessa, horário e local da convenção do PR amanhã? Amanhã nós estaremos na Assembleia Legislativa às 10 horas da manhã e com fé em Deus aí para uma mudança e renovação, não só na cidade de Mauá e no Grande ABC, mas também no estado de São Paulo e em todo o nosso país. Pré-candidata a deputada estadual Vanessa Damo pelo PR, mais uma vez. Vanessa Damo? Nossa, falei Vanessa Damo? Falou. O pessoal tá ligeiro lá. Então, Olha, que Mauá, pessoal. Ó, nós Vanessa Damo foi temos, deputada quantas nós temos vezes, né? três, vai à vontade da Vanessa Damo também vir, porque já está convidada. E nós temos 3 Vanessas em Mauá, até comentava no início do programa. A Vanessa Bonfim, pré-candidata a deputada estadual pelo PR, a Vanessa Damo, ex-deputada, filha da prefeita Laís, e a Vanessa Oliveira, jornalista que aliás está fazendo lá pontos também com o Gustavo Pinchiari e o Departamento de Comunicação. Mas Vanessa Bonfim, obrigado pela gentileza, fique à vontade para voltar em outras oportunidades, assim como todos os pré-candidatos do ABC, dentro do possível, dentro das limitações de dia, de horário, para atualizar as informações. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Carlos, Leandro, todos vocês, e que Deus abençoe cada um e vitória esse ano.